Queridos, vocês sabem, nós estamos fazendo essa campanha para a família. Nessa época de pandemia, tanta coisa aconteceu, tantos problemas apareceram, quantos casais se separando, quantos problemas de relacionamentos, de filhos, irmãos, pessoas dentro da sua família que estão precisando de um toque especial, e foi justamente pensando nisso que nós bolamos essa campanha em oração, pedindo para Deus realmente, não apenas da família Manaim, mas aqueles que nos assistem, aqueles que têm algum problema nesta área, a área familiar, a área de casamento, de relacionamento, para que Deus possa, através da oração e jejum, abençoar todos nós. E aí, antes de começar a minha palavra, eu vou pedir que você assista um filminho, é bem rápido. Eu recebi hoje, justamente em hora de oração, e pedi que eles pudessem passar antes de começar essa palavra. Parece para encerrar que eu venho todo dia aqui cedo e à tarde para pegar alimento para os meus netos. Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu estou vivendo a dor da luta, da morte de um filho, e toda a família, chamava Luiz Lauro Filho, faleceu de infarto, e toda a família tem uma lágrima caindo e uma ferida sangrando. Onde eu estou achando força para continuar? É um versinho. Eu andava muito triste, até sofrendo demais. Nada para mim dava certo, eu só andava para trás. Eu me sentia infeliz, na vida não tinha paz. Encontrei com um amigo, me disse: calma, rapaz, eu vou te dar um remédio, que é o melhor que existe, vai resolver seu problema. Você vai deixar de ser triste. É o remédio da família e tem um grande valor. Cura rico, cura pobre e contém paz e amor. Pode tomar a qualquer hora, alivia qualquer dor. A receita é um livro, o remédio é um doutor. Se você estiver nervoso, nervosa, doente, ele te cura e te acalma. Cura a doença do corpo, cura a doença da alma. É o melhor remédio e é fácil de encontrar. Está no fogo, está na terra, está na água e está no ar. E não vai lhe custar nada, basta só acreditar. Você tomando com fé, fica leve a sua cruz. Vai clarear seu caminho, você vai encontrar a luz. Então perguntei o nome, ele me disse: é Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Abraço. Coisa Parabéns, difícil irmão. você pensar em um papai que está perdendo, acabou de perder um filho, acabou de enterrar. Esse é um dos problemas que nós temos visto e experimentado. Mas você vê que mesmo com um choro, com a lágrima caindo, ele ainda tem essa fé, buscando naquele que pode todas as coisas. E eu gostaria de começar falando justamente sobre essas crises que nós temos passado. São tantas crises, é crise mundial, é crise nacional, é crise financeira, crise nos lares, crise na saúde, mas também, inclusive, uma crise pessoal. E aí, para a gente pensar em como desenvolver de uma forma saudável, nós precisamos pensar num desenvolvimento natural, mas nós precisamos pensar que nós temos que ter, então, se quisermos nos desenvolver, nós precisamos de uma estabilidade emocional. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós nos sintamos amados, que nós nos sintamos valorizados, tendo um sentimento de pertencer, fazer parte de, e muitas vezes nos sentirmos importantes para alguém de alguma forma, em algum momento. Enquanto eu estiver falando isso, não pense que eu estou falando só sobre família, sobre casamento. Isso vale também para você que tem filhos, você que está com filho pequeno ou quer filhos maiores, principalmente depois que eles entram na adolescência, e nesse momento eles começam a testar tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que eles viram dentro das suas casas, dos seus lares, e aí eles vão querer tirar sua própria conclusão. Então, enquanto eu estiver falando, vai pensando não apenas na tua vida, na tua carência, na tua necessidade. Vai pensando que isso é bom para todos. Todo ser humano precisa disso. Todos nós precisamos nos sentir amados e nós precisamos amar também. Agora, é interessante que amor é totalmente diferente de paixão. Quando você fala que se ama, você está dizendo que você está disposto a fazer por alguma pessoa. É isso que Jesus fez. Deus amou ao mundo que deu. Então, o amor te faz ter um gesto de doação, mas é diferente, porque a paixão, eu quero para mim, eu preciso disso, você é o centro. Então há uma diferença
diferença. E esse amor que nós vamos falar hoje é uma decisão que eu e você podemos ter. Eu, particularmente, vocês já me ouviram falando isso, quem me assiste já ouviu, também sabe disso. Uma das passagens mais difíceis que existe na Bíblia é a passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando você fala justamente que o amor não se irrita, não se ressente do mal, ou o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, só Deus para poder trazer isso para nós. Só na busca da fonte do amor é que nós vamos ter isso suprido, senão é muito difícil. E é por isso que às vezes a gente fala que nem todo mundo está apto para construir, para casar, para fazer uma família. Por quê? Porque quando as pessoas casam, elas acham que o outro, aquele amor da sua vida é que vai fazê-la feliz. E, na verdade, eu gosto do que o Luciano Subirá fala, que ele fala, olha, se você quiser ser feliz, não case. Porque quem casa tem que fazer o outro feliz. Difícil, porque a gente hoje em dia fala no amor como só me dá, me dá, me dá, eu preciso, você tem que ser do meu jeito. Mas Deus pode transformar qualquer e toda situação, toda crise que possa estar acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, com os teus familiares. Deus pode transformar isso em bênção, mas nós precisamos convidá-lo para ele entrar, para ele mudar, para ele realizar a sua obra, fazer a sua vontade. É isso que a palavra de Deus diz. Há muitas e muitas crises que estão envolvendo as famílias, mas a família é uma invenção de Deus, assim como o casamento também é uma invenção de Deus. É plano de Deus, tanto família como casamento. E a família, ela simplesmente, que nós temos, ou pelo menos elas deveriam nos dar a nós, um relacionamento, o relacionamento mais íntimo, mais pessoal, mais prazeroso, que trouxesse mais segurança para cada um que faz parte de uma família. Este é o plano que Deus falou. Mas quando Deus fala sobre isso, Ele cria 3 princípios para quem quer ter uma família. Ele diz o seguinte: deixar, unir e tornar uma só carne. É assim que começa o plano de Deus. Deixar significa a gente redirecionar as nossas prioridades, porque antes era eu, agora somos nós. É pelo bem comum, não, você tem que substituir o que eu quero pelo que nós queremos. E isso passa, em primeiro lugar, por uma fidelidade, por colocar o outro no primeiro lugar e pensar. A Bíblia diz, né, que a mulher deve viver para agradar o marido. Que bom que também fala que o marido deve viver para agradar a esposa. Você entende que a nossa parte, por isso que o Subirá fala isso, se você quer casar, se você acha que você vai ser feliz, não casa, porque você vai casar para fazer o outro feliz. Quando você pensa em dar o amor, você enchendo de amor a outra pessoa, já que vocês dois são uma única carne, você está se cuidando de si mesmo, você está trazendo para você os benefícios. Mas, infelizmente, queridos, nós temos sido bombardeados. E olha, é televisão, é mídia, é tudo. Está falando que casamento é uma instituição falida. Você olha qualquer novela, você vê qualquer situação, jornal, não importa. Eles falam isso a todo momento, que é uma instituição falida. E no casamento nós vamos ter cumplicidade, compromisso, tem que passar por fidelidade e também passa pela felicidade. A
palavra de Deus diz que aquele que quer ter uma família segundo o coração de Deus, nós temos que ter no nosso dia a dia essa cumplicidade, nós temos que ter essa fidelidade, esse compromisso, e isso é muito gostoso de pensar, porque foi o próprio Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Foi Ele que falou isso. Então, quando Deus fala isso, quando Deus cria o homem e depois a mulher, justamente aquela que seria companheira, amiga de Adão, no caso do primeiro casal, ela se torna, a partir daquele momento, o primeiro alvo de Satanás. Ele queria de toda maneira entrar ali e terminar. Por quê? Porque aqueles lá eram os queridinhos de Deus. Eram filhos criados à imagem de Deus. A ideia era, deixa eu bombardear, deixa eu tirar, porque se eu conseguir, eu vou o quê? Entristecer a Deus. E aí eles vão começar a ouvir a minha voz e não mais a voz de Deus. Esse foi o papel dele desde o começo. Sempre foi esse. Quando ele alcança o objetivo dele, o que acontece? Ele, trazendo separação entre os pais, fica muito mais fácil ele atacar as crianças, porque elas se tornam vulneráveis. Olha, como psicólogo, eu já perdi a conta de cada vez que eu converso com uma criança, e quando eles chegam, você pergunta, quando os pais são separados, você sabe o que eles falam? Ah, mas eles se separaram por minha causa. Foi porque eu pequei, porque eu não fui bonzinho. A criança leva para si esse ato de separação como se fosse a culpa deles. E você pode falar e tudo mais, não, mas se eu não tivesse feito, se eu não tiver, é assim que eles creem. É uma criança, ele pensa dessa maneira. A Bíblia, quando você está lendo em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12, fala o seguinte, olha, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar sobre ele, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando eu e você colocamos Deus na história, na situação, é muito difícil acabar. Quantas vezes eu e o Caio tivemos que clamar por Deus? Quantas vezes? Gente, vamos ser franca, o diabo quer isso mesmo, mas a gente tem a nossa carne, a gente acaba caindo mesmo. Ora uma irritação, ora uma gritaria, ora uma injustiça. Nós temos que voltar para a fonte, porque é ali, é em Deus que nós vamos poder suprir a nossa carência, a nossa necessidade. Porque a gente pensa que casando, nós vamos ser felizes. Vai acabar a nossa solidão, vai acabar a nossa carência, vai acabar as nossas necessidades. A pessoa pensa isso. Nós pensamos que os nossos cônjuges, justamente, eles nos farão experimentar as melhores e maiores alegrias. Doce engano. Às vezes, logo na primeira semana, você já começa a ver aonde foi que eu amarrei o meu carro. É logo, é uma coisa bem rápida, muito rápida, mas não é a realidade. Ninguém vai suprir a sua carência. O nosso cônjuge, ele não é o nosso salvador, não é nele que vai estar a sua esperança, ele não é o supridor das suas carências, das suas necessidades, e nós temos que pensar nisso. E olha, sinceramente, muitos cristãos se casam também tendo expectativas erradas. Eles casam com essas expectativas e depois, muitas vezes, ficam orando para Deus para consertar a má escolha, o fato, mas foi tão rápido, mas eu não sabia que era assim. Queridos, você escolheu, foi por tua vontade e você casou. Então, agora, volta para a fonte para pedir para Deus consertar. Quem ele? Pode ser até, mas saiba que eu e você já somos encrenca. E nós precisamos de Deus para resolver.
são as nossas escolhas que fizeram a gente chegar onde a gente chegou. Mas normalmente a gente acha, eu não preciso de nada, é o outro que precisa mudar. É ele que é uma porcaria, é ele que está sempre errado, é isso que nós fazemos e falamos. Então, restaurar um casamento, restaurar uma criança, restaurar um relacionamento é algo que dá trabalho. É algo que você vai perder muito tempo, esforço, você vai precisar de um posicionamento, você vai precisar se firmar, acreditar nas promessas de Deus. Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida. Sabe, muitos cristãos já chegam machucados, feridos dentro deste relacionamento, e a rejeição é tanta e descarrega sobre o outro. E eu volto a dizer, eu vou repetir isso várias vezes, o teu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, eles não são responsáveis pela sua felicidade. Eles são, sim, aqueles que você escolheu, que eu escolhi, e Deus pode transformar as coisas que estão erradas. Ele entra na história, mas nós vamos ver que normalmente existem muitas famílias disfuncionais. Aí você vai falar, Raquel, a gente tem ouvido tanto essa palavra hoje, o que é uma família disfuncional? É aquela família que ela não produz ou não assume o papel a que ela foi designado. Nessa família deveria haver proteção, carinho, amor, cuidado, zelo, incentivo, motivação. Eu estou falando, você tem que estar pensando não apenas no casamento, mas no que está faltando ou o que vocês estão dando em excesso. Porque nós erramos tanto pelo menos como nós erramos pelo mais. Muitos pais não têm mais pulso para falar não para os filhos. Muitos pais não entendem que somos nós, como pais, que vamos dar limite aos nossos filhos, porque o mundo lá fora vai dar. E se eles não aprenderem já dentro de casa, eles vão poder muitas vezes fracassar lá fora, porque eles vão achar que todo mundo tem que viver para satisfazer as vontades dele. E ele vai ser um eterno imaturo, uma eterna criança. E isso acontece com muitas pessoas. Então, quando você não está suprindo, não está fazendo esse papel, que seria um papel de uma família funcional, você está sendo justamente a família disfuncional, não está trazendo a provisão, não tem zelo, você não incentiva, não motiva seus filhos, e até mesmo às vezes o seu marido que sai para trabalhar, ou o seu marido não motiva a esposa, porque são tantas as situações desfavoráveis, mas nós precisamos, pelo menos dentro do nosso lar, ter e dar condição para um desenvolvimento saudável, um crescimento, um amadurecimento, não só para cada membro, mas para as crianças também. E aí vai depender de nós, se nós vamos transformar o nosso casamento, os nossos filhos, em bênção ou em maldição. Depende da gente. Deus quer, Deus pode. Olha o que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 até o 14a, diz a palavra do Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, invocar é chamar para dentro, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achados por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu não posso dizer só por vocês, mas eu vou falar de mim. Quantas vezes eu cheguei e falei, não quero mais, não brinco mais, estou cheia, não dá, não tem como. E aí eu falava, eu sou de uma época onde as mulheres, eu tenho o exemplo de mães, as pessoas mais velhas, elas até sabiam que marido tinha amante e tudo mais, elas não largavam o casamento não, elas ficavam ali firmes, elas lutavam, mesmo que amarguradas, porque engoliam aquilo lá. Eu não casei para ser amargurada. Eu casei, mas eu sabia que eu estava diante de Deus, mesmo sem ser cristã, eu estava diante de Deus fazendo um voto, até que a morte me separe. Então a vontade vinha, eu engolia seco, aí Jesus entrou.
E quando ele entrou, era uma dessas crises que nós estamos falando, espera só nascer a terceira filha, e assim que ela nascer, nós podemos nos separar. Então eu entendo as lutas, eu entendo a dificuldade, mas aí Jesus entrou. E aí a coisa toda muda, porque Ele pode, Ele sabe como. E este Deus, Ele pode prover cada uma das nossas necessidades. Eu posso dizer para vocês hoje, que eu estou casada há mais de 47 anos, é a fase mais gostosa que eu e o Caio estamos tendo. Os filhos são grandes, são maduros, já estão batendo asa. Então nós temos uma qualidade de relacionamento que é extremamente gostoso, prazeroso. Mas ele teve que ser construído. A gente teve que passar por altos e baixos. E é por causa disso que muitas vezes vai usar Deus, aquilo que foi ruim na tua vida, justamente para fazer com que você possa abençoar outras pessoas. Porque quando ela começar a falar para você, você sabe exatamente qual era a vontade de pegar o pescocinho, mas que Deus transformou, que Deus mudou. Nós temos que pensar nisso. Ele realmente quer. O diabo tem lutado, e a palavra de Deus fala inclusive em João 10, capítulo 10, versículo 10b, ele fala assim, olha, Jesus falando isso: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele rouba a tua alegria, ele rouba o teu prazer, ele quer matar a tua vontade de viver, acabar com esse relacionamento, destruir, deixar totalmente aniquilado. Mas a palavra de Deus continua, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que nós estamos falando isso? Porque quando nós estamos vendo, movidos por um interesse maior, nós estaremos pensando em investir mais tempo, estaremos em mais esforço, mais dedicação, mais oração, para que dê certo. Para que a gente possa ter uma família segundo o coração de Deus. Jesus veio para trazer essa vida, e essa vida em abundância. Creia nisso. Ele pode transformar toda e qualquer situação, toda e qualquer encrenca, todo e qualquer marido, toda e qualquer esposa. É o que a palavra de Deus diz. Deus sempre quis uma família. Ele sempre investiu em família. Você vai falar, como assim? Olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 14 e 15, diz a palavra do Senhor: por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Nós estamos vendo Paulo falando aqui, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Olha, Deus se envolve tão pessoalmente, mas são agora os padrões dele, não mais o meu. E quando eu olho para cada homem casado, eu digo primeiro, eu jamais queria ser homem. Em segundo lugar, o que eu penso e digo, que responsabilidade vocês têm. Como é sério, é de vocês, é com vocês que está realmente a maneira como Deus colocou. É muita responsabilidade, sobre vocês pesa muito mais. Não que para nós mulheres não tenhamos nenhuma atividade, não, nós temos, mas são os homens que Deus vai realmente chegar neles. E nós precisamos saber que sempre vão ter conflitos, sempre vão ter discórdia dentro de um casamento, porque isso daí vai resultar da diferença da nossa história de criação, da maneira como nós fomos educados, da vida que cada um teve. Sabe, queridos, eu aprendi nesse tempo todo de casada, que a coisa melhor que existe chama-se flexibilidade, criatividade, ceder. Disposição para ceder é fundamental. E, ao mesmo tempo, permitir que o outro tenha e mantenha as características dele. Porque, normalmente, a gente quer, só eu pensava assim, tá? Que o Caio seja a minha imagem e semelhança. É o que eu gosto, é do meu jeito, tem que ser como eu quero. Mas não foi isso. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. E
O que nós temos que entender que são características de cada um deles, personalidade diferente. Então, o que eu e você precisamos é aprender a discordar, mas sem produzir briga. Nós podemos falar assuntos, ter posicionamentos diferentes, falar coisas diferentes, mas sem agressão verbal, sem agressão física. Isso porque o amor precisa ser desenvolvido, o amor precisa ser amadurecido. Mas, como eu disse, tem muito adulto que é criança mesmo, são crianças que só tem tamanho, mas continua infantilizado, achando que todo mundo deve, que todo mundo vive em torno dele, que só deve fazer aquilo que ele quer, o que ele espera, como ele quer, na hora que ele quer. E eu não estou falando que seja só o homem, não. Tem muita mulher que usa, inclusive, algumas manipulações para a coisa girar em torno do que ela quer, do que ela acha melhor. E quando você está vendo isso, esse egoísmo porque tem que girar tudo em torno dela. É o meu mundo, é o meu trabalho, meus negócios. Não, mas eu é que trabalho, você não faz nada. Não sei se alguém já ouviu isso, mas muitas mulheres, é como que se nós não estivéssemos trabalhando fora de casa, então você não faz nada, eu trabalho, eu fico fora o dia inteiro. Mas a Bíblia tem alguns ensinamentos básicos, crassos, para você e para mim. Nosso primeiro relacionamento é com Deus. Acima de tudo, o nosso primeiro relacionamento é com Deus. O segundo é com o seu cônjuge. Por quê? Porque ele e vocês são um. E se nós somos um, não dá para eu tratar mal a minha carne, a minha outra metade. Não dá, é assim que é. O terceiro relacionamento mais importante é o seu com os seus filhos, porque eles são extensão dos dois. Aí o quarto e último relacionamento é o teu trabalho. E esse trabalho pode ser secular, esse trabalho pode ser ministerial, não importa. Se você for casado, você tem que entender que o seu trabalho, antes de você ser qualquer profissão, você pode pôr açougueiro, pedreiro, engenheiro, psicóloga, qualquer profissão, antes de... Você é pai, você é mãe. O foco é criar e trazer uma família para que você possa estar fazendo o máximo e trabalhando, sabe para quem? Para o plano de Deus se cumprir. Então, a minha pergunta é, dá um paradinho agora e pensa, se avalia de acordo com esses 4 itens que foram falados. O teu relacionamento primeiro está sendo com Deus, em segundo lugar está sendo com a sua cara metade, em terceiro lugar sendo os seus filhos, e em quarto lugar deveria ficar o seu trabalho. Agora, infelizmente tem muitos filhos que são filhos órfãos de pais vivos. Infelizmente, tem muito filho sofrendo carência afetiva, apesar de ter pais. E aí, nós temos muitos lares hoje, onde falta a figura paterna. E aí inverte, porque aí a mãe se levanta e vira tudo como uma matriarca, girando tudo em torno dela, e ali ela comanda, ela dá ordem. O filho vai querer casar, esquece, ela que está mandando, é assim que vai ser. Queridos, nós precisamos educar nossos filhos, nós precisamos, mas educar envolve disciplina, e a disciplina, ela cria hábitos desejáveis, mas ao mesmo tempo ela transforma hábitos indesejáveis. Você tem que educar, você tem que dar exemplo. Nós precisamos entender que primeiro, olha só, como é que você corrige seu filho? Passa também por esse crivo. Primeiro você dá o exemplo, depois você ensina, depois você repreende e, por último, você disciplina. Está cheio de pai que nunca deu exemplo de nada e já corre para disciplinar. E é surra para todo lado, é raiva para todo lado. Gente, não é assim. A criança aprende muito mais por aquilo que ela está vendo e ouvindo do que aquilo que realmente você está falando. Mas então você precisa dar esse exemplo. Tem pai que não dá esse exemplo.
Tem mãe que também não dá esse exemplo. E aí o que acontece? Esses filhos vão começar a se sentir cada vez mais bravos, irritados. Por quê? Porque eles só estão recebendo correção, eles só estão cada vez mais aprendendo aquilo que não deve, gerando dentro deles uma rebeldia, uma vontade louca de não estar dentro de casa, de sair de perto da família. Como eu disse, educar envolve tempo, instrução, influência, mas é com exemplo que teu filho mais vai aprender. Porque o DNA você já passou. E passando já está lá, já existe essa parte. Agora, olha o que diz a palavra de Deus quando você está lendo o Salmo, capítulo 127, no versículo 3. Diz a palavra do Senhor: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Quem é que atira a flecha? Se é flecha na mão do guerreiro, a flecha está na tua mão. Aonde você vai atirar, é ali que eles vão cair, essa flecha vai atingir. E muitas vezes, a gente não coloca aquilo que é precioso para nós. Por exemplo, necessariamente não é isso, mas um pai que tem no carro o auge, aquilo lá para ele é fora do normal. Tem muito pai que não deixa ninguém relar a mão no carro, mas consegue deixar os filhos na mão de pessoas que são totalmente incapacitadas. Tem muito pai e mãe que está deixando filhos para serem educados, e em cima, sabe do quê? De uma televisão, de uma babá eletrônica, de uma internet, ou até mesmo de pessoas desclassificadas. E o melhor serviço que eu e você podemos prestar para Deus é ter uma família, um lar cristão blindado, não tendo brecha, não deixando Satanás entrar nisso. A Bíblia fala então numa cadeia de autoridade. Ela fala em Deus, ela fala em Jesus, ela fala no homem, ela fala na mulher. Agora, como que nós podemos interpretar isso se o próprio Jesus, ele se esvaziou da sua glória, ele se fez carne, e ser carne era ficar limitado, como eu e você somos limitados por causa do nosso corpo, e ele se submeteu ao quê? A palavra de Deus. Eu e você podemos, eu como mulher e vocês mulheres, nós podemos nos submeter aos nossos maridos, não pela personalidade, porque eles são maravilhosos, mas por temor a Deus, sabendo que Deus vai cobrar deles. Deixa na mão de Deus. Eu gosto de pensar que quando você tem uma área, que aquilo ali é um ponto de conflito, que aquilo ali é um terreno minado, se você deixa na mão de Deus, mas tira a sua, deixa que Ele faça, deixa que Ele haja, sabe? Quando eu penso, por exemplo, na mulher, eu penso na mulher de uma maneira extremamente frágil. Você vai falar, mas tem mulher que não é nada frágil, Raquel. Frágil, essa fragilidade pode ser inclusive na maneira no corpo, na maneira dela ser, mas quanta mulherada que pode ser frágil mesmo, mas a linguinha delas mata com a mesma arma que muito homem mata. Né? Aquela coisa que fere, que entra. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. Não sou eu que estou falando que eu sou frágil, é a palavra de Deus. E por ser coerdeira da mesma graça da vida, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. A mulher se difere no corpo, a mulher se difere no interesse, a mulher se difere até mesmo na maneira de pensar, na capacidade física, emocional. Eu gosto de pensar que nós somos mais emotivas, nós somos mais intuitivas, né? Mas não adianta, às vezes uma palavra mais rude, você vai chorar mesmo. Parece que a gente é uma manteiga derretida, mas não é, nós somos diferentes, infelizmente é isso. Mas hoje em dia nós vemos muito mais mulheres, inclusive, buscando a Deus mais que muito homem. Se você olhar no ministério de uma igreja, ali tem muito mais mulheres servindo do que homens servindo a Deus, do que homens servindo aos outros. Agora eu quero falar um pouquinho sobre no que o homem cai com mais frequência, diferente da mulher. O homem cai na gritaria, na impaciência, na irritação. É claro que é só mesmo o meu, de vocês nunca caiu.
eu. Gritaria, impaciência, irritação, nervosismo, violência verbal e física. Gente, nunca passei por isso. Estou falando de coração. Meu marido sempre foi, independente de crente ou não, uma pessoa que nunca levantou a mão. Mas eu já ouvi dentro da igreja quantas mulheres chegando para dizer que apanharam do marido. E se eu contar que eu já ouvi marido falando que apanhou da mulher? Até isso já aconteceu. Olha que coisa louca, mas eu estou colocando no que ele cai, na violência verbal e física, na ansiedade, na falta de iniciativa. Tem homem que é muito molenga, que não age, que está sempre esperando alguém fazer por ele. O homem também cai muito na sexualidade, que muitas vezes ela é natural, ela é normal, mas ela se torna exacerbada, e ele se torna um escravo de vício. Agora, aonde a mulher cai? A gente cai mais no quê? Também na ansiedade, medo, choro, silêncio, amargura. Você não vê homem muito amargurado. A mulherada, o que você tem? Nada. Como não tem nada? Qualquer um está vendo que tem. Não tenho nada, está tudo bem. E também na fala, e muitas vezes nós caímos no fato da frieza sexual. E nós precisamos pedir para Deus, porque isso é extremamente importante. A Bíblia diz que o diabo sabe que essa é uma brecha, e que nós precisamos, o corpo não é nosso, nem o corpo do marido é dele, nem o meu é meu. Nós temos que estar justamente buscando um outro para não ter brecha nessa área. E fazendo isso, você pode muito bem acrescentar outras características suas nessa listinha. Então, o que o diabo está querendo trazer? E nesses dias ele está ganhando, gente. Ele está ganhando, porque ele está tentando trazer para dentro da família o ódio, a aversão, zombaria, frieza, ridicularização. Eu não estou falando só de marido e mulher. Não permita que um filho seu fique ridicularizando o outro. Não ensine a não ter briga dentro de casa. É importantíssimo você continuar ensinando e não gerando dentro da sua própria casa competição. Evite, não fale na boca de um cristão, não pode ter xingamento, não pode haver desvalorização. Tudo isso vai acabar esmagando, ofendendo, trazendo raiva e futuramente separação. E é isso, nós temos que buscar para fechar todas essas brechas. Isso vai trazer separação com família, com marido e esposa e também entre os filhos. Nós precisamos, inclusive, escolher se nós vamos querer justiça, quando o marido fizer alguma coisa errada, ou a sua esposa. Não, mas eu estou indignado, foi uma injustiça, é verdade. Você pode até ter razão. Mas você pode tanto exigir que a justiça seja feita, e isso pode demorar tanto tempo que vai trazer consequência para a família, para o casal e para os filhos. E você precisa se lembrar de uma coisa, você pode começar a usar, inclusive, manipulação. Você vai falar, mas Raquel, e se eu não sou casada e eu estou ouvindo tudo isso? Mas vai que Deus te faz casar. Você já precisa saber, entrar do jeito certo. E é isso que é a nossa oração. Nós não estamos aqui querendo resolver algo que já não está bom. Nós queremos que você, entrando no seu casamento, você saiba o que Deus quer, como Ele quer que você haja. É importantíssimo isso. E nós precisamos lembrar, quando eu estou falando sobre justiça versus perdão, o nosso Deus, inclusive, queridos, já nos perdoou, e diz a Bíblia que Ele lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. Por que toda hora você está fazendo o teu cônjuge lembrar do pecado que ele fez? Por que você fica toda hora relembrando todas as coisas? Eu sei que às vezes não há intenção, às vezes é uma conversa, mas se você percebe aquilo é terreno minado, recua, recua. A pergunta é, o que está faltando na sua casa? Está faltando amor, carinho, está faltando palavras de elogio, está faltando encorajamento, está faltando palavras de apreciação, palavras de solicitação e não de exigência. Faz isso, me dá aquilo, traz lá aquilo. Por favor, gentileza, obrigada. Coisas básicas, são coisas de educação isso, nada diferente. Se está faltando alguma coisa, começa você a fazer, que daqui a pouco aquilo chega. Mas sabe,
Existem pessoas que só vão se ver como amadas, apreciadas, se ela vir o outro fazendo aquilo que ela faz e fazendo com ela. Por exemplo, você pode querer que, você acha que é legal que seu marido ou sua esposa participe com você de algo que você está fazendo. Senão ele não vai se sentir amado ou ela não vai. Então você pode. São interesses pelo que o outro faz. Pode ser através de um toque físico que ele vai se sentir amado. Pode ser pela presença um do outro. Eu me lembro que um dia eu caio trabalhando e eu tendo um monte de coisa para fazer. E ele falou, senta aqui. E ele estava na mesa de trabalho. Aí eu sentei e falei, o que você quer? Só para eu ficar te vendo. Oi? É a linguagem de amor das pessoas, precisam estar perto. Tem gente que a linguagem de amor vai ser toque. Você precisa de um abraço, você precisa às vezes até dessa área sexual. Mas quem de nós não precisa conversar? Quem de nós não precisa ter um ouvido, um ombro amigo para poder falar dos sentimentos? É gozado que existem casas onde você fala sobre coisas, você fala sobre acontecimentos, mas você não fala sobre sentimentos e emoções. Tem lares que você nunca pode expor o que você está sentindo. E tudo isso eu não estou aqui para julgar, para criticar, eu estou aqui para você falar. Eu preciso mudar nisso, eu preciso transformar aquilo. Senhor, eu preciso da Tua graça para que isso aconteça. É importante que você pergunte, que você fale, mostre interesse por aquilo que ele está fazendo. Isso vale, inclusive, para os seus filhos. O que seu filho fez hoje na escola? Com quem ele conversou? Quais são os nomes dos amiguinhos deles? O que é que está acontecendo que, às vezes, você vê uma criança ficando cada vez mais acuada? Sabe, queridos, tem muita gente vivendo de migalhas nos relacionamentos. E isso é o que nós estamos tentando, diante de Deus, pedir para Deus acabar. Para a família da gente ser lugar de refúgio, de repouso do guerreiro. Para ali você poder ser quem você é. Mas olha, tenho visto pessoas que chegam em casa, na igreja é bênção. Trabalham para Jesus, são cordiais, fala tudo bem, está tudo em ordem. Mas fechando aquela porta, na hora que chega em casa, misericórdia. É só gritaria, é só agressão, é só palavra. Gente, não pode haver isso, nós somos de Jesus, Ele está nos transformando cada vez mais para ser a imagem de Deus. Se você não é um embaixador, uma embaixatriz, se você não está sendo moldado a essa imagem, você vai cair, eu vou cair. Eu não estou dizendo que nós nunca vamos errar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos pedir para Deus essa mudança. Nós precisamos falar com os nossos filhos, ensiná-los a ouvir e a falar, a escutar, a respeitar. Uma coisa que os crentes têm deixado muito de fazer é de falar sobre sexo com os filhos. Se você não fala, alguém vai falar, tá? E alguém vai falar e vai falar errado, e pode trazer uma deturpação. É importante, principalmente o homem falando com o homem, aí você vai falar, Raquel, mas eles não sabem, então é melhor a mulher. Tudo bem. Eu me lembro que um dia nós estávamos em casa fazendo cultinho, todo dia eu fazia cultinho às 6h da tarde, com as crianças. E o Caio normalmente só chegava depois das 8h, nós já éramos convertidos nessa data. E aí nós estávamos falando sobre a genealogia, nascimento de Cristo. Não deu outra. Eu estou com criança desde 3 anos, a outra já tem 8, o outro 9, é claro. Como é que nasce a neném? Nessa hora a porta abre. E o Caio entra. Do jeito que ele ouviu a pergunta, ele já foi embora. Já saiu e cascou fora. Porque ele sabia que ele não ia conseguir falar. Isso às vezes acontece. Você pode falar de uma maneira natural, sem levar para nenhum outro lado. Mas sabe, meus anjos, o que é lindo é que você pode, através da oração, do jejum, da palavra de Deus, da busca com Deus, você pode transformar a sua casa. E é isso que nós vamos estar orando agora. Nós vamos pedir graça para Deus, sabedoria do alto, que olha, Ele não está fazendo nada, Ele está totalmente errado. Eu estou falando agora como esposa. Ele está totalmente errado, é o teu marido que precisa toda mudança. Agora eu estou falando como homem, ela não tem jeito, é uma coisa horrorosa, não
entende as minhas necessidades. Então é o seguinte, faz a tua parte e deixa Deus fazer a outra. Faça isso. Diante de Deus, faça a sua parte e deixa o outro fazer. Eu vou ler algumas coisas para vocês, são tópicos, antes da gente orar. Eu só quero que você vá ouvindo e vá vendo em que áreas isso não tem sido legal dentro da sua casa. É importante você saber. Não reviva afrontas passadas. Não ridicularize a aparência do outro, tanto como marido como para crianças. Cuidado com as palavras, nunca, sempre. Você nunca faz nada certo, você sempre faz tudo errado. Não aumente, não invente, não minta, admita o erro. Não menospreze os problemas do outro. Às vezes você consegue tirar fácil. Você sabe a solução, mas ele está dizendo, não menospreze os problemas do outro. Aprenda a ouvir inclusive críticas. Tem pessoas que você começa a falar de uma dificuldade, mas não passa 2 minutos que já vem a resposta. O que você está querendo é só conversar. O que você está querendo é só pôr para fora. O que você está querendo é um ombro amigo. Sabe, nós temos que manter limpa a linha de comunicação, seja com filhos, seja com marido e esposa. Não critique os parentes dele, os familiares dele. Ele pode criticar, eu posso criticar os meus. Mas se ele começar a criticar os meus... Não sei se é só assim. Bom, vamos continuar, vocês não têm nada disso. Opinião, quando constantemente é expressa, sem ser pedida, sem ser solicitada, soa como crítica. A pessoa está sempre apontando e mostrando os seus erros. Espere o outro terminar o que quer que ele esteja dizendo ou sentindo. Não interrompa. Discutam o que é melhor para a família, não aquilo que é somente a tua parte. Elogie sempre. Sabe aquela mãe que o filho começa a aprender a segurar a caneta e ele faz um desenho que são rabiscos? Eu tenho vários guardados na minha caixa. Aquilo era uma coisa assim, não tem pé nem cabeça, é uma coisa... Mas chega tão feliz para entregar para você, mamãe, fiz para você. É mais ou menos assim, entendeu? Elogia, põe isso como um hábito saudável dentro da sua casa. Como eu disse, use palavras, por favor, você poderia, não faça isso, por favor, você pode passar aquilo. Cuidado com a sua altura de voz. Cuidado com isso. Tente não interromper para dar a solução. Não viva por suposições. Achei muito bonitinho uma vez que nós estávamos com um problema, já tem isso há algum tempo, nós estávamos com um problema, o Caio e eu, e uma hora eu achava que ele estava entendendo tudo. Aí ele parou com aquela carinha mais linda do mundo e falou assim, eu não consigo ler o olhar. Eu não sei ler o olhar, teu olhar. Às vezes a gente acha que a pessoa está entendendo e ele não sabe nada do que está passando lá dentro. É mais fácil a gente agir e falar. Então, meus queridos, tudo isso daqui foi uma maneira só de lembrar que só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode ser convidado para o seu casamento. Só Deus pode ser convidado, se você já é separado, se você tem filhos. Só Deus pode ser convidado para transformar. Então, nós vamos ficar em pé agora, vamos clamar a Deus, vamos pedir para este Deus que Ele possa nos dar graça, sabedoria, transformar a nossa vida, transformar aquilo que precisa ser transformado, retirar o que não agrada a Deus. E mesmo que você caia, e mesmo que eu caia, há esperança, porque Ele está fazendo em nós um processo de glória em glória, de degrau em degrau. Cada vez mais nós vamos ser transformados. O que você não pode nunca é falar, não brinco mais, não brinco mais. Nós viemos aqui na igreja segunda-feira, estava o último dia, nós temos aqui o curso para casais, e foi tão lindo que nós vimos e ouvimos ali. Isso é para você que precisa participar, agora no começo do outro ano, no próximo semestre, vai ter esse curso também. De repente você precisa fazer, você vai falar, mas eu não tenho problema. É claro, não precisa chegar, você só vai para o médico na hora de uma doença que já estourou tudo? Tenta resolver antes de chegar a doença, já seja proativo, já começa a querer melhorar, já está bom,
pode ficar melhor. Isso é tremendo, é maravilhoso. Sempre haverá coisas que eu e você vamos precisar mudar. Então vamos orar e vamos colocar nossa vida, nossa casa, nossos filhos, nossos maridos, vamos colocar aquilo que é do coração de Deus, que é a vontade dEle para a tua vida e para a minha vida. Uma casa onde Cristo é o centro de tudo, onde nós podemos buscar refúgio, restauração, cura, libertação, não importa que área, querido. Nós precisamos buscar o nosso Deus, nós precisamos depender dEle. Então vamos orar. Pai amado e querido, oh Paizinho querido, como nós precisamos do Senhor, Pai. A nossa vida, Senhor, ela não tem sentido se o Senhor não estiver nela. Nós estamos precisando de ajuda, Pai, para sermos a Tua imagem, para sermos diferentes. Queremos um lar segundo o Teu coração. Queremos a nossa casa, Senhor, sendo centrada na Tua palavra. Queremos viver para agradar o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa a nossa irritação, perdoa, Pai, a gritaria, perdoa, Pai, muitas vezes a maneira com falta de respeito, quando nós não ouvimos a necessidade, o clamor do outro, sabendo das necessidades, a gente nem tenta ajudar, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja enviando os teus anjos nos nossos lares, nas nossas casas, a todo aquele que estiver ouvindo essa pregação, essa mensagem, que esses anjos possam entrar, retirar toda a palavra que foi maldita, que foi dita errada, do jeito errado, na hora errada, com a entonação errada. Pai, em nome de Jesus, limpa, cancela toda a maldição que foi lançada, até mesmo pelos lábios de um cristão, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dá graça, Pai, para sermos diferentes, nos dá graça para melhorarmos, Pai, nos dá graça para criarmos os nossos filhos, Senhor, como homens e mulheres segundo o Teu coração, ensinando, Pai, estas crianças, Pai, que só o Senhor é Deus, sendo dentro das nossas casas representantes do Senhor. Não importa, Pai, se fomos adotados, não importa se nascemos realmente deste pai e desta mãe, todos nós somos adotados pelo Senhor. Todos nós fomos um dia colocados na família de Cristo. Não existe hoje ninguém que esteja abandonado, porque todos nós, Pai, mesmo sem ter pais vivos, mesmo sem ter irmãos, todos nós fomos enxertados na família de Cristo, e por causa disso nós voltamos a ter pais, irmãos, irmãs, Pai. A Tua palavra nos ensina isso. Quando chegaram para Jesus para falar, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e Jesus olha para todos aqueles que estão ouvindo, que estão ao lado dele, e fala: eis a minha mãe e meus irmãos. Senhor, retira as carências, retira, Pai, em nome de Jesus, retira de nós, Pai, toda a inquietação, toda a meninice, retira de nós, Pai, em nome de Jesus, e nos faz homens maduros, mulheres guerreiras, que estão lutando pelas suas casas. Nós queremos dizer: no nosso lar, Satanás, você não entra. Aqui tem o sangue do Cordeiro passado nos umbrais, aqui tem a mão do Senhor que já está trabalhando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recua, Satanás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos de Jesus, aleluia. Não abrimos mão do plano que o Senhor tem para nós individualmente, nós como família, nós como pais, não abrimos mão, Senhor, dos nossos familiares, e nós te pedimos em nome de Jesus, ao príncipe da paz, porque nós sabemos e conhecemos o príncipe da paz. Entra com a tua paz nos nossos corações, entra com a tua paz na nossa vida, nas nossas casas. Príncipe da paz, transforma essa situação, e que cada um que aqui está e cada um que está nos vendo pela televisão possa estar dizendo: nós deixamos nas suas mãos e nós te pedimos: age, Senhor, age por nós,
nós, age em nós e age através de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que a graça, a paz, o amor de Deus, a comunhão, as misericórdias, o discernimento, a sabedoria do alto, tudo isso misturado com este amor que excede a todo entendimento, possa estar tocando no teu coração, abençoando a sua vida. E se você tiver ainda em algum momento alguma coisa com seu marido, com seus filhos, esta é a hora, deixa dentro na mãozinha do papai, para que quando você parar de assistir ou você estiver saindo, está na mão do único que pode receber e modificar. Vão na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Deus abençoe vocês. Amém.